Jesus, ele restaura Pedro. O Senhor, ele está mostrando esses últimos dias como a igreja está se movimentando. Como que a igreja ela está se comportando. E nesses últimos dias, o Senhor me deu essa palavra para mostrar como nós estamos. Como eu falei, nós sentimos falta de muitas pessoas, de muita gente. Isso mostra o quê? Isso mostra que muitas pessoas, elas simplesmente não estão alicerçadas na palavra. Muitas pessoas construíram um castelo muito grande, muito grande, muito grande. Só que nesse castelo veio os ventos, veio as tempestades, veio muitas coisas que acabaram derrubando muitas pessoas, mostrando para nós que a igreja não estava assim tão alicerçada e embasada na palavra como deveria estar. Por quê? Porque nós estamos próximos a um grande evento. Nós estamos próximos a ouvir as trombetas e acontecer o arrebatamento da igreja. Só que isso mostra para nós, a liderança, e mostra também para os membros, para o corpo de obreiro, que a igreja não estava preparada ainda. Que a igreja não estava preparada ainda para o arrebatamento da igreja. Porque se o arrebatamento acontecesse nesses tempos que houve a pandemia, para falar a verdade, pouquíssimas pessoas iriam subir. Porque, pastor, como que você pode dizer isso? Pela ausência das pessoas. Já que retornamos, recebemos novamente o direito de adorar o Senhor na casa dele, era para as pessoas estarem disputando os lugares. Mas não, as pessoas estão tentando retomar devagarzinho. E o que eu ouço dizer é o que? Pastor, eu não estou conseguindo mais, eu não estou conseguindo ler mais a Bíblia, eu não estou conseguindo mais orar, eu não estou conseguindo jejuar mais. Pastor, eu estou frio espiritualmente. Por quê? Porque estava construindo uma casa na areia. Então a preocupação da igreja agora, no fundamento que é Cristo. Você vê que isso mostra a vida de Pedro. Pedro andou com Jesus 3 anos. Por 3 anos Pedro andou com Jesus, e Pedro se achava que ele estava bem. Pedro imaginava que ele estava preparado. Você pode prestar atenção que até mesmo num certo ponto, Pedro ele chega a dizer assim: Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: Pedro, você não está preparado ainda, cara. Pedro, você tem talento, mas você não está preparado. Eu vejo muitas pessoas que têm talento, mas não estão preparadas. Pedro falou assim: olha, eu vou, Senhor, eu estou pronto. E o Senhor falou assim: não, Pedro, você não está pronto. Porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Por 3 vezes você vai me negar. Por 3 vezes você vai esquecer desses 3 anos que eu estive contigo. Você vai esquecer dos ensinamentos, você vai esquecer dos nossos momentos de comunhão, você vai esquecer das palavras que eu ministrei. Porque vai vir um tempo difícil de perseguição, e você vai me negar, cara. Pedro achava que ele estava preparado, mas não estava. Você vê, a gente fazia culto aqui com 600 pessoas.
Cadê? Isso mostra o quê? Que muitos estavam seguindo Jesus, mas não estavam preparados ainda. Não estavam alicerçados na palavra de Deus, na rocha. Ainda estava seguindo o homem. Eu não consigo entender aonde foi parar o desejo de muitos. Eu não consigo compreender como que algo que pessoas que se dizem ser espirituais, no momento a qual nós estamos enfrentando como esse, eu não consigo entender como essas pessoas conseguem ficar longe deste lugar. Porque agora era o momento de a gente correr. Era o momento da gente conseguir resgatar aquilo que foi perdido. Eu achava que o entusiasmo da igreja seria maior. Mas quando foi liberando as igrejas, eu comecei a perceber e ver em outros ministérios que foi indo, poucas pessoas, aí vai indo. A dificuldade da liderança. Aqui a gente está sendo um dos últimos praticamente do país, a qual foi liberado, ainda nem foi liberado no estado, foi liberado no município ainda. E a gente começa a ver a dificuldade. E aí é onde a gente bate um raio-x. E nós como líderes olhamos e pensamos assim: meu Deus, cadê o povo? Cadê as ovelhas? O que aconteceu com aquele povo que dizia que amava o Senhor? O que o Senhor quer desses últimos dias? O Senhor, Pedro negou ele, Pedro falhou, mas não desistiu, continuou. Ele achou que ele estava preparado, mas não estava. Precisava de um tempo de restauração. Pedro, ele ficou magoado, ficou angustiado, porque ele tinha negado o mestre. Então de repente o mestre aparece de novo, novamente, e ele conversa com Pedro. Há uma pesca, e enquanto eles estavam comendo, Jesus, ele tinha preparado ali um pouco de pão, peixe. E quando eles estavam comendo, Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro então começa a viver um momento de angústia, porque Pedro começa a lembrar que ele tinha falhado, que ele tinha negado o mestre. Então ele começa a expressar o sentimento meio que envergonhado, porque, entenda uma coisa, Pedro falhou, assim como Judas falhou. Só que a diferença de Pedro, a Bíblia diz que ele sai e chora amargamente quando o galo canta, e ele percebe que a palavra de Jesus tinha se cumprido, e que ele queria mostrar para Jesus que ele tinha um caráter reformado, mas ele não tinha ainda, que Jesus estava certo, que ele não servia Jesus ainda da forma que deveria servir, que ele ainda não tinha uma estrutura a qual ele achava que tinha. E esse é o problema de muitos cristãos, em achar que tem uma estrutura. Porque você servir ao Senhor no tempo da fartura, aonde tudo está dando certo, amém. Agora o ruim é você servir o Senhor na escassez. O momento que você tem que arriscar a sua vida. Irmãos, tem gente que não pisou a planta dos pés ainda aqui porque morre de medo. E o cristianismo, irmãos, é perder a vida. Isso mostra o quê? Que muitos estão vivendo numa religião,
Ah, pastor, mas eu tenho problema, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim. As pessoas não vêm aqui porque tem medo de contrair o vírus e morrer. Só que elas não sabem que elas estão morrendo espiritualmente dentro de casa. Elas estão sendo cortadas da figueira verdadeira. Dentro de casa elas não estão conseguindo dar frutos, não estão conseguindo ser alimentadas, estão secando por dentro a cada dia. Irmãos, não é um vírus que vai parar a minha vida. Não é ele que vai ditar a regra se eu vou servir ao Senhor ou não. Pastor, se eu pegar, peguei. Se eu não sentir nada, glória a Deus. Se eu sentir alguma coisa, glória a Deus. Pastor, se você morrer, eu morro com ele. Tem muita gente que não entende. Anda com Jesus, mas não conhece. Você lembra daquela mensagem que os discípulos estavam no barco e Jesus repreende o vento e a tempestade, e aqueles discípulos olham para ele e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não conheciam Jesus. Eles não sabiam quem Jesus era. O Senhor, Ele só quer o mínimo da gente. O quê? Um pouquinho de fé. Filhinhos, não é aquilo que está lá fora que pega em mim, é aquilo que está aqui dentro é que pega nas pessoas. Uma vez uma pessoa perguntou para mim assim, eu coloquei a mão. Uma mulher chegou com as pernas todas cheias de feridas, a canela. Eu botei a minha mão na ferida, e quando eu tirei, minha mão ficou cheia de secreção. Aí uma pessoa chegou para mim e disse assim: pastor, você não tem medo de pegar essa doença? É contagiosa. Eu disse assim: não é o que está nela que pega em mim, é o que está em mim que pega nela. E a partir de agora ela está curada em nome de Jesus. E ela estava 6 meses sem a ferida secar, 6 meses com uma ferida aberta no tornozelo enorme. E eu falei assim, ó: em uma semana vai secar em nome de Jesus. E em uma semana secou para a glória daquele que vive e reina para todos sempre. Entenda, é aquilo que está aqui dentro que tem que contagiar as pessoas. Ei, Deus te chamou para você fazer a diferença. Deus, Ele quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua vida espiritual, para que você possa ser diferente no meio de uma sociedade que está clamando por socorro. Há pessoas que estão gritando por socorro, está esperando a manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus aí? Levante a sua mão e dá um glória a Deus, deixa eu ver. Levante a sua mão e dá um glória a Deus, deixa eu ver. Aleluia. Oh, aleluia. O Senhor precisava restaurar. O Senhor precisava mudar. Pedro achava que ele já estava bem, já conseguia. Você pode prestar atenção, os discípulos, eles tinham os relampejos de uma perfeição que não havia. Jesus, ele precisou passar em Samaria, e os samaritanos não deram lugar para pousar e dificultaram. E aí Tiago, João vira e diz assim: Senhor, você quer que nós oremos para que fogo desça do céu e consuma este povo aí? O Senhor vira para ele assim: vocês não sabem que espírito sois. Eu não vim para destruir, eu vim foi para salvar. Aleluia. Eu não vim para acabar com as almas, não. Eu vim resgatar aquilo que se havia perdido. Entenda uma coisa: a visão do reino é diferente da visão da terra. Se você tiver uma visão terrena, você nunca vai entender o que está acontecendo nesses últimos dias. Mas se você olhar para o reino dos céus, você vai ver uma igreja sendo restaurada, uma igreja sendo reestruturada, uma igreja sendo
reedificada, para que a igreja venha construir esse ambiente de glória que nós cantamos aqui, para que a glória do Senhor possa invadir esta terra, para que o anjo do Senhor venha derramar brasas vivas do altar na boca de cada um, para que os pecados venham ser perdoados, para que as pessoas venham se arrepender, para que o Espírito Santo venha ser derramado sobre toda a carne, para que Jesus possa voltar e encontrar uma igreja viva, uma igreja acesa, com as suas lamparinas acesas, com azeite na botija. Quem tem azeite aí, levante a sua mão e dá glória a Deus. Quem tem azeite aí, levante a sua mão e dá glória a Deus. Aleluia. É tempo de restauração. É tempo de restauração. Pedro andou com Jesus 3 anos, mas ainda não era convertido. O Senhor chegou assim: Pedro, quando você se converter, você anuncia aos seus irmãos. Muitos estão caminhando com Cristo, mas ainda não se converteram. Muitos acham que já está num nível espiritual, mas quando vem a primeira prova, quando o Senhor ele prova os crentes, muitos vasos racham, muitos vasos, muitos odres rebentam, e aí o Senhor é obrigado a refazer de novo. Olha o que diz a palavra, Jeremias capítulo de número 18. Olha o que diz a palavra. Eu vou ler nessa versão, essa versão aqui é muito boa. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: vai à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi o trabalho da roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo à sua vontade. Então dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta ao Senhor: como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. E se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se na outra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei bem do que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e os habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um do seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos nos nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Portanto, assim diz o Senhor: pergunte entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessa. Coisa tremendamente horrível fez a Virgem de Israel. Poderá desaparecer a neve do Líbano, e as suas encostas rochosas poderão parar de fluir as suas águas frias, vinda dos lugares distantes. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Queima o incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar em seus caminhos e nas suas antigas veredas, para que andem
em desvios, em estradas não aterradas. A terra deles ficará deserta e será tema de permanentemente de zombaria. Todos os que ela passarem ficarão chocados e balançarão as cabeças. Como o vento leste, eu o dispersarei diante dos seus inimigos e lhe mostrarei as coisas e não o rosto no dia da sua derrota. Então disseram: venham, façamos planos contra Jerusalém, pois não cessará o ensino da lei pelos sacerdotes, nem o conselho dos sábios, nem a mensagem dos profetas. Venham, façamos acusações contra ele, e não ouçamos nada do que ele disser. Atende-me, ó Senhor, ouve os meus acusadores que estão dizendo: acaso se paga o bem com o mal? Mas eles cavam uma cova para mim. Lembra-te que eu compadeci diante de ti, para interceder a favor deles, para que se desviaste deles a tua ira. Pois isso, entrega os filhos deles à fome e o poder da espada, que as mulheres fiquem viúvas, sem filhos, que os seus homens sejam mortos e os seus rapazes sejam mortos à espada na batalha. Seja ouvido o grito de que vem de suas casas, quando repentinamente trouxerem invasores contra eles, pois cavaram uma cova para me capturarem e esconderam armadilhas para os meus pés. Mas tu conheces, ó Senhor, todas as coisas, as conspirações para me matarem. Não perdoes os seus crimes e nem apagues diante da tua vista os seus pecados. Sejam eles derrubados diante de ti, e haja contra eles na hora da tua ira. Assim estava Israel, um povo que não temia o Senhor, um povo que não buscava a Deus, um povo que não ouvia a palavra do Senhor. E o Senhor mandou Jeremias descer e olhar para a obra de um homem que estava fazendo um vaso. E o vaso ele se quebrou, e o oleiro pegou aquele vaso e tornou a fazer novamente, e o fez da forma que ele achou melhor. E o Senhor disse assim: porventura eu não posso fazer como este oleiro fez? Sabe, irmãos, para que a gente possa chegar ao nível de entendimento, o Senhor ele precisou moer algumas pessoas. E algumas pessoas, no momento da formação do vaso, alguns vasos trincaram. Mas entenda uma coisa: hoje eu estava conversando com dois pastores com os mesmos problemas, e eu estava dizendo a eles: fique em paz. Eu sei que é preocupante o momento da obra, eu sei que isso traz angústia ao coração do Senhor, mas entenda uma coisa: eu também me sinto assim, mas o Senhor acalmou meu coração dizendo que a noiva, ela tem um noivo, e o noivo está moldando a sua noiva, para que a noiva venha se encontrar com ele naquele grande dia. O Senhor só disse assim para mim: meu filho, pregue a minha palavra, não esquenta a cabeça, que a noiva estou eu cuidando. Então, irmãos, entenda uma coisa: eu sei que muitos vasos vão precisar ser refeitos, eu sei que muitos vasos racharam nesses tempos, mas é tempo de reconstrução. É tempo que o oleiro ele vai pegar estes vasos e ele vai começar a moldar. Pastor, como vai ser? Não sei.
Mas entenda uma coisa: antes de ir para o fogo, o Senhor precisa moldar muitos vasos. E eu declaro que a partir de hoje começa o processo do oleiro sobre a igreja das nações. Começa o processo do oleiro sobre a cidade de São Raimundo Nonato. Começa o processo do oleiro sobre o estado do Piauí. Começa o processo do oleiro sobre o Brasil e sobre as nações. O oleiro vai começar a refazer a sua obra. O oleiro vai começar a refazer a sua obra. O oleiro vai começar a refazer os seus vasos. Por quê? Porque o grande dia virá sobre a igreja do Senhor. E a igreja tem que estar preparada. A igreja tem que estar cheia da glória do Senhor. A igreja tem que estar cheia da presença do Senhor. Não se preocupe, Deus vai começar a trabalhar no coração de muitas pessoas. Deus vai começar a trabalhar no teu coração. Se você chegou aqui arrastado, se você chegou aqui sem forças, entenda, o Senhor está moldando a tua vida. E a partir de hoje começa o processo neste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Quando o Senhor chega para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Começou o processo na vida de Pedro. Pedro, tu me amas? Começou o processo sobre a vida dele. Ele olha e diz assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor olha para ele e diz assim: então tá bom, apacenta meus cordeirinhos. E o Senhor olha novamente para ele. E o Senhor trata novamente com Pedro. O Senhor olha para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E ele falou assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele falou assim: então apacenta meus cordeirinhos. O Senhor olha novamente para Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Pedro se entristece. Pedro, ele olha lá atrás. Ele olha o passado dele. E ele se envergonha. O temor entra no coração deles. Eu quero dizer uma coisa para vocês: Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. De tudo. É isso que você tem que entender. Quando Jesus chega para os discípulos e diz assim: vamos descansar um pouco. Eles tinham acabado de vir de uma jornada. A Bíblia relata que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus, ele decide ir num lugar deserto para descansar com os seus discípulos. Porque Jesus também está preocupado com aqueles que estão à frente da obra, trabalhando com Ele. Então ele dá um tempo, Jesus quer dar um tempo de descanso. Então Jesus, ele entra no barco. E diz a palavra que a multidão olha ele saindo. E a multidão, elas vão na frente. Irmãos, eu não sei como, mas a Bíblia diz que a multidão chegou primeiro. Eles entraram no barco e foram navegar. Eu não sei como, mas a multidão chegou primeiro. E quando eles desembarcam, uma grande multidão está à espera de Jesus e seus discípulos. E Jesus olha e vê aqueles homens como ovelhas sem pastor. Pessoas necessitadas. Então Jesus, ele começa a ministrar. Ele esquece o tempo de descanso. Talvez a gente pode achar que agora é o momento de descansar, e não é. Talvez você esteja achando que agora é o momento de descansar, mas não é. Agora não é o momento de descanso. Agora é o momento de apacentar os cordeirinhos.
é de dar uma palavra para o faminto, é de poder trazer um pouco de esperança para o coração aflito e angustiado. E ali Jesus, ele pregou, e passa-se um tempo, e os discípulos dizem: mestre, despede a multidão para que eles vão comprar pão nas cidades vizinhas, para que eles não desfaleçam no meio do caminho. Jesus olha e diz assim: ei, chegou um tempo de responsabilidade, dai voz de comer eles. E eles olham e falam assim: Senhor, que nós temos isso aqui, 200 dinheiro, não dá para alimentar essa multidão. Eram 5.000 homens, não dá para alimentar essa multidão, Senhor. E o Senhor perguntou: o que vocês têm aí? A pergunta do Senhor sempre vai ser essa, irmão: o que você tem? O que você tem para que Jesus realize o milagre da multiplicação? O que você tem guardado? O que você tem apresentado para Ele? Jesus, ele pergunta assim: o que é que você tem, vocês têm? E ele fala assim: olha, nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus falou assim: trazei para cá. Era um tempo de escassez, mas todas as vezes que é um tempo de escassez, isso alegra o coração do profeta e do homem de Deus, porque sabe que quando nós estamos vivendo um tempo de escassez, isso significa que o cenário profético, grandes coisas estão por vir sobre nossas vidas. Lembra de Eliseu? Fome em Samaria. Ele disse o quê? Amanhã, a esta hora, vai ter fartura à porta de Samaria. Por quê? Porque ele tinha a visão profética. Então, o que aconteceu? O capitão, que não entendia, disse assim: nem se Deus abrir as janelas dos céus, isso vai acontecer. E ele meio injuriado, que às vezes dá raiva mesmo. Falar a verdade, de vez em quando a gente fica meio com raiva das pessoas que não acreditam, dos incrédulos. E ele expressou o seu sentimento, diz assim: olha, então você não está acreditando? Então você vai ver com os seus olhos, mas você não vai comer. E aí o cenário de fome se transformou num cenário de fartura. Se esse cenário é um cenário de escassez, é porque um grande avivamento e grandes coisas estão vindo e estão sendo esperadas pela igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando se diz que é tempo de paz, é tempo de guerra. A guerra está vindo. Quando nós estamos em tempo de guerra, significa que a paz está vindo sobre as nossas vidas. Sempre é assim. Esse é o cenário. Então Jesus, ele pega no tempo de escassez. Pastor, como eu devo me portar no tempo de escassez? É simples. Como que eu, como pastor, me porto no tempo de escassez? Como que a liderança deve se colocar no tempo de escassez, se portar no tempo de escassez? É fazer a mesma coisa que Jesus fez. Jesus pega os pães. Jesus faz o quê? A Bíblia diz que ele olha para os céus. No tempo de escassez você tem que olhar para os céus, igreja. Se você olhar para os céus, tudo se torna mais fácil para a tua vida. Você pode prestar atenção. Se você estiver angustiado, se você estiver aflito, você sai da onde você estiver, da sua casa. Quando você olha para os céus, parece que você recebe um conforto. Sabe por quê? É porque é dos céus que vem o nosso socorro. Aleluia. É dos céus que vem o nosso socorro. Jesus olhou para os céus e deu graças e abençoou. E a Bíblia diz
diz que começou a grande multiplicação. Eu quero dizer uma coisa para pessoas que estão aqui nessa noite e aqueles que estão nos assistindo: se você está passando um tempo de escassez na sua vida, olhe para os céus nessa noite, olhe para os céus e contemple a glória do Senhor. Os céus e o firmamento, eles mostram a glória do Deus Todo-Poderoso. Olhe para a criação, olhe para tudo aquilo que Deus ele realizou nesta terra. Ele tem o poder de mudar a nossa vida, ele tem o poder de mudar a nossa história. Quando ele fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele falou assim: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Vamos ficar de pé. E aí ele chega assim e diz assim, ele sai, Jesus vai para o Monte das Oliveiras. Lá ele começa a explicar algumas coisas para os discípulos, sobe e vai embora. Passando 40 dias, aquele que só dava, era todo atrapalhado, aquele que só levava a lapada do mestre, ele agora entra num cenáculo e eles começam a orar. E de repente vem um vento impetuoso e invade aquele lugar. E aqueles homens começam a falar como línguas de fogo. E eles começam a glorificar a Deus em todas as línguas. E diz a palavra do Senhor que eles começam a ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a ser derramado sobre aquele povo. E as pessoas começam a olhar aquilo e dizer assim: o que está acontecendo? Como que eles podem falar? Como que eles podem falar na nossa própria língua que nós temos nascido? Como que eles são capazes disso? Entenda uma coisa: através do Espírito Santo de Deus, Ele capacita a tua vida, igreja. Chegou um tempo da igreja buscar o Espírito Santo. Chegou um tempo do Espírito Santo começar a ter liberdade realmente em nosso meio. Chegou um tempo da gente começar a sentir o sopro do Espírito, o vento do Espírito. Está na hora da gente começar a ouvir a voz doce do Espírito Santo falando com a gente, aleluia. Está na hora de você entrar no teu quarto, fechar a porta e começar a buscar o Espírito Santo, para que você venha ser batizado, para que você venha ser renovado por Ele, para que você venha receber algo da parte dEle. E a Bíblia diz que Pedro começou a falar em novas línguas, e de repente aqueles homens começaram a dizer: não, esses homens aí estão cheios de moços, eles estão embriagados, eles estão bêbados. De repente Pedro simplesmente se levanta como um defensor do Evangelho. Pedro simplesmente fala assim: varões e irmãos, não é isso que está acontecendo. Eles não estão cheios de moço, porque ainda é meio-dia, não é hora para ninguém se embriagar. Mas isso aconteceu para se cumprir as Escrituras, para se cumprir a profecia do profeta Joel, que disse que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Pedro começou a defender o Evangelho. Pedro começou a defender o Evangelho. O Senhor está restaurando uma igreja que a partir de hoje vai começar a defender o Evangelho, que vai começar a defender a palavra de Deus, que vai se alicerçar na palavra do Senhor. E Pedro começou a pregar, e as pessoas começaram a ouvir a voz de Pedro, e Pedro ganhou 3.000 almas. Foi o pregador daquela geração. Eu profetizo que Deus vai levantar você como pregador, como pregadora dessa geração, como defensores do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Esse fogo vai alcançar a tua vida. Esse fogo vai alcançar a tua vida. Esse fogo vai alcançar a tua vida. O fogo do Espírito, o fogo do Espírito.